talvez a gente tenha, por parte dos Estados Unidos, uma liberação maciça de outros documentos, talvez até mencionando os seres, né? É isso que a gente espera, pelo menos. Porque, assim, tudo parece, nesse desacobertamento, que é algo arquitetado pelo governo norte-americano, que já havia uma agenda pré-estabelecida, por isso que está tudo acontecendo dentro desses padrões, né? Então, primeiro vieram as denúncias, depois veio o pedido do Trump para liberar, e liberou o primeiro lote, o segundo lote, que foi crescente, né? Então, vídeos, fotos, documentos, mas cada vez mais nítidos e interessantes, né? Mostrando ali objetos fazendo movimentos erráticos, né? Entrando dentro do mar, que são os OSNIs, alguns deles imprimindo velocidades incríveis ali. E fora isso, a gente tem o filme sendo lançado justamente, que para mim, o Spielberg, ele é uma pessoa que foi assessorada por alguém do governo norte-americano, justamente para preparar, porque através de filme a gente pensa que é só entretenimento, mas na verdade não. É uma forma de formar uma opinião também. O pessoal chama de operação psicológica, né? O Daniel Lopes vive falando disso. Isso. Operação psicológica serviu para você, por exemplo, se a gente pegar os filmes, né? Falar sobre doença, sobre pandemia, sobre crise econômica, sobre questões ligadas a essa parte da engenharia genética, né? Então, por exemplo, agora já está se falando, por exemplo, desse mapeamento genético ser usado para você prever doenças e tal, você fazer essa engenharia. Tudo isso já está em filmes lá atrás, né? Tudo isso. Inclusive invasão alienígena. E aí? Então, é exatamente isso que você está falando. E assim, o filme, então, ele vai trazer essas nuances, e a hora que eu assistir lá, eu vou estar melhor preparado, vamos dizer assim, para discutir com base naquilo que a gente já conhece dentro da ufologia. O que tem, de fato, de realidade e o pouquinho que tem de ficção que foi incluído nessa filmagem. Nesse longa-metragem, né? Que tem, normalmente, ficção científica, tem dois tipos, né? Tem aqueles que são aleatórios, né? Tipo, se você pegar, por exemplo, tem vários filmes que falam de você ter superpoderes, de você levitar. Então, assim, chega um alienígena aqui, ele consegue fazer várias coisas que as outras pessoas normais não conseguem. Então, ele não tá nem aí pras regras da física, né? Mas tem um outro que é aquele mais hard science, que é igual o Interestelar. E no Interestelar, inclusive, que teve um consultor que foi o Nobel de Física e tal. Esse cara, ele explicou, pra você fazer esse filme dessa forma, o que é um buraco negro, o que é o buraco de minhoca, o que é, por exemplo, realmente o tempo, a relatividade, a questão do tempo, a gravidade, tudo isso de uma maneira científica. E aí, quando você faz isso de uma maneira científica, você utiliza de todos os cálculos, de todos os métodos e tudo mais, pra mostrar nesse filme, que ainda é uma ficção, mas amparado em todas essas questões bases científicas, exatamente, né? Base da ciência. E aí, se esse daí for mais esse lado científico do que coisas mais especulatórias, acredito que vai ter, com certeza, lá na frente vai vir alguma coisa para confirmar. Com certeza. E, assim, o terceiro lote, né, que está prometido aí de documentação pelo governo norte-americano, que está sendo depositado naquele site lá do Departamento de Guerra, né, norte-americano, a gente está com bastante expectativa de que venha junto, né, desse material algum relatório do Brasil, né, porque a gente sabe que o Brasil e os Estados Unidos têm já há muito tempo um acordo dentro dessas investigações ufológicas, né, desde a década de 40, né, tem alguns documentos, por exemplo, do Projeto Blue Book, alguns documentos da Embaixada Norte-Americana do Brasil que dão um indicativo de que naves caíram aqui no passado e que foram resgatadas pela Força Aérea, por exemplo, e depois foram encaminhadas a São José dos Campos e de lá para a NASA, né? E hoje a gente sabe que a NASA, embora ela mentisse durante muitas décadas que não tinha nada, que não tinha envolvimento com a questão ufológica, nessa liberação aí que a gente já tem aí para ver, tem fotografias tiradas por astronauta, missão Gemini,
né, Skylab, Apollo, e tem também áudios entre Houston, né, a base de controle, e os astronautas que foram no espaço. Quer dizer, isso daí é um negócio, pode ser que tenha passado meio batido das pessoas, mas é um negócio grandioso, porque mostra que eles escondiam e que a NASA sempre escondeu, né? Tem, por exemplo, essas duas fotos, né, que foram liberadas lá. Então elas mostram que luzes tal, mas foi colocado em arquivos de inteligência como sendo algo relacionado ao AP. É que nem, por exemplo, alguns científicos falam assim, mas o que foi divulgado lá não mostra muita coisa, né? Ou poderia ter uma explicação. Eu concordo em parte com essa afirmativa. Por quê? Porque dentro desses órgãos de inteligência, certamente esses materiais já passaram pelo menos por uma análise técnica, né? Você tem especialistas também, e para elas terem sido classificados como um AP, é porque de fato era algo anômalo. Ou seja, se tivesse ali um satélite, um guarda-chuva, um paraquedas, que nem falaram lá de algumas imagens, certamente eles saberiam o que é um paraquedas, o que é um satélite, o que é essas coisas convencionais. Então, se está lá é porque está relacionado ao AP. E agora, no terceiro lote, o deputado Eric Burlison, ele disse que possivelmente ele ouviu lá uns rumores de que poderia ser liberado no meio de documentos reais desinformação. O que é isso? Pode ser que haja uma sabotagem nessa terceira liberação, o que poderia colocar tudo a perder. Ou seja, aí a partir de agora a gente fala assim, então o negócio de OVNI está tudo contaminado? Em parte sim, se acontecer isso. Agora, se eles continuarem liberando e numa crescente, trazendo coisas cada vez mais interessantes, e talvez coisas relacionadas a seres também, a corpos não humanos, eu acredito que vai ficar bem mais interessante. Existe uma data que a própria Lara Trump, né, que é a nora do Trump, o Mark Lee, que é um documentarista, gosta de ufologia lá da Inglaterra, também comentou, ele disse que possivelmente dia 8 de julho de 2026, né? Não que essa data já está fechada. Ele teve lá alguns informantes dentro de Washington e tal, e falou na mídia, né, a respeito dessa possibilidade no dia 8 de julho, que é quando o caso Roswell completa o 79º aniversário, de repente o Trump está falando publicamente e revelando alguma coisa mais forte, já que então é o aniversário do caso Roswell. É 8 de julho de 2026. Eu vou estar lá. E a Lara Trump disse que o próprio Trump já estava com o discurso feito, pronto. Como ela é próxima, né? Então pode ser que alguma coisa aí esteja a caminho. Em função dessas liberações, eu queria deixar claro até para o seu público e até pedir uma ajuda. A gente criou no dia 9 de maio de 2026 uma petição pública, que é essa petição aqui, né? Inclusive está lá no Change. E tem o código de barras aqui, se o pessoal quiser depois apontar, eu posso te passar o código também para você colocar. E é uma petição pública, né, que pede transparência e abertura total de novos arquivos UFO e UAP, né, de OVNI, que a gente sabe que existe. E essa petição é um negócio interessante que eu vou te contar, que alguns militares conhecidos meus de inteligência, eles falaram assim, olha, Edson, se o Trump liberar, é o momento adequado para que seja feita uma petição pública para solicitar essas documentações faltantes dos arquivos brasileiros e que isso venha à tona. Porque se eles estão liberando nos Estados Unidos, aqui no Brasil, como a gente tem o acordo, fica mais fácil liberar ou avançar um pouquinho mais
nessas liberações, já que existem documentos secretos e ultrasecretos que nunca foram liberados. Aí o que a gente fez? No dia 9, assim que teve a liberação do Trump, a gente entrou com a petição pública, encaminhamos para a Presidência da República, para o Departamento de Defesa brasileiro e para o Legislativo, que é o Congresso Nacional, por Alcolumbre. A gente está para fazer uma visita lá em Brasília, né, fazer reuniões, né, junto com o pessoal da Anubis também, a gente vai estar lá levando essa petição, mas já foi encaminhado uma parte e a gente usou no nosso embasamento vários depoimentos de militares e autoridades que falavam da existência desses documentos. Então, por exemplo, o Irangê, Holanda, que foi da Operação Prato, a gente sabe, né, das coisas que ele vivenciou, de documentos que foram gerados que até hoje não foram liberados no Arquivo Nacional. O José Carlos Pereira, que foi um ministro também, foi comandante do CONDABRA, que é o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, e que teve acesso a essa documentação. Em junho de 2009, eu estive com ele em Curitiba, e a gente conversou bastante, e ele falou que documentos secretos e ultrasecretos não tinham sido liberados ainda. O coronel aviador Ajax Augusto Mendes Correia, que está vivo ainda, mora lá no Rio de Janeiro, já participou inclusive de podcast, do Porta de Hangar, do Beccari, não sei se você conhece, é um fotógrafo da aviação, ele é bem legal, e ele falou que ele conheceu o Major Gilberto Zandimelo, que manuseou metamateriais de OVNIs que caíram no Rio de Janeiro e foram levados para São José dos Campos. Caiu no Rio de Janeiro quando? Na década de 60 a 70, que foi quando existia a CIOANI, que era a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Entendi. Aí saiu de lá e foi para São José dos Campos. Isso. E outro embasamento é o Eisenhower Werk austríaco, que é um tenente-coronel da PM, que ele é do caso Cláudio, e dia 20 de março ele deu aquele depoimento falando que esteve frente a frente com criaturas. Vídeo, né? Eu vi o vídeo. Tem no outro episódio que a gente fez aqui, no Redcast com o Rony trouxe o vídeo. Legal. Muito bom o vídeo, e ele fala com todas as letras que ele enfrentou várias e várias vezes ocorrências de seres, né? De seres que as Foram pessoas... 7 vezes, 7 diligências. Isso, as pessoas foram lá, convocaram a PM, e a PM não se acovardou em lutar com esses seres, em resistir, e que ele era testemunha de que aqueles seres não era alucinação, gente. Ele tava falando fardado.